Olá, irmãos, irmãs, boa tarde, boa noite, bom dia, na paz de Cristo, Rei da Glória. Para minha surpresa, eu estou com pouco espaço aqui, só estou com 39 minutos. Vamos correr hoje, né? Vamos correr, porque senão eu não vou conseguir adiantar quase nada aqui. Então, sem muita coisa, muito alarde, eu desejo que a paz de Cristo, Rei da Glória, esteja invadindo você, seu coração, neste dia. Mas vamos continuar, tá? Hoje vai ser meio acelerado aí, mas vamos continuar. Nós paramos, da última vez que nós paramos, que foi no dia 20 de maio, porque no dia 27, né, eu estava muito ruim de gripe, sem voz, espirrando, assoando o nariz toda hora. E no dia seguinte, dia 28, eu tive que ir para o Rio, para uma missão, né, que me foi confiada pelo bispo, e eu tinha que me resguardar o máximo possível. Nunca tomei tanto chá de alho como eu tomei. Por fim, eu já estava me cheirando e cheirando alho. Mas graças a Deus, né, Deus me deu graça, eu pude ir e ficar lá o dia inteiro. Voltei 00:20, cheguei em casa, mas deu tudo certo e a minha gripe, aos poucos, ela está indo embora. Eu ainda estou um pouquinho ainda com rinite, né? Mas é coisa também desse tempo, está muito frio, né? Nós paramos, então, no dia 20, porque dia 27 não teve, concluímos o quinto dia da criação, e nós hoje vamos entrar, então, no sexto dia. E o sexto dia, todo mundo fala assim, Deus criou o homem no sexto dia. Não, mas antes de criar o homem, Deus ainda foi completar a obra de criação, a obra do local onde ele ia colocar este homem. Deus foi completar. Por quê? Porque Deus, vamos lá, agora vamos voltar rapidinho aqui, né? O que Deus fez no primeiro dia? Deus fez a luz, né? Viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. No segundo dia, ele fez o quê? Um firmamento, e no meio das águas, e fez separação entre águas, e ele colocou a água em cima no firmamento e abaixo do firmamento. Tá? Isso foi o que Deus fez no segundo dia. Houve tarde e manhã nesse segundo dia. No terceiro dia, Deus mandou que as águas se ajuntassem num determinado lugar e aparecesse a porção seca, e a essa parte de águas ajuntadas ele chamou de mares, rios, cachoeiras, etc. E a parte seca ele chamou de terra, né? Foi a terra, foi assim que ele fez essa separação. E também aí, nesse terceiro dia, ele já mandou, aí ele já aproveitou o que ele tinha criado e mandou que o que ele criou pudesse produzir. Então ele falou que a terra produz a relva, ervas e dê sementes, e as árvores frutíferas, e tudo isso aconteceu, e a terra fez essa produção, e Deus determinou que as árvores que davam frutos, as sementes deles seria conforme a espécie, e a gente já falou sobre isso. Deus viu que era bom, terminou o terceiro dia. No quarto dia, isso tudo Deus criando, visando o homem. No quarto dia, o que o Senhor criou? Os luzeiros luminares, os luzeiros no firmamento dos céus. Para quê? Para fazer separação entre dia e noite. E ele chamou o luzeiro maior de sol, o luzeiro menor de lua, né? Ele falou isso. Então, que sirvam os luzeiros maiores. Aliás, ele não deu nome, ele falou assim, o luzeiro maior será para governar o dia e o menor para governar a noite. E a gente viu por que aqui Deus não falou sol e lua. Porque entre os egípcios havia essa adoração ao sol e a adoração à lua. Então, Deus não quis aqui nomear, porque já eram deuses para eles. Mas Moisés diz assim, Deus é que criou esse luminar grande aí, né, que é chamado, acho que, do Deus Ra, e o outro pequeno, que eu não me lembro agora como é que era, o nome,
né? Isso aí que vocês estão adorando, isso foi criado por Deus. É criatura, não pode ser Deus, porque é criatura, não é criatura, né? É uma coisa criada por Deus. Deus é maior do que o Sol e Deus é maior do que a Lua, então o Sol e a Lua não podem ser adorados. Então Moisés chama de luzeiro maior para governar o dia, luzeiro menor para governar a noite. E aí, né, a Bíblia diz que colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E aí então terminou o quarto dia. O último dia que a gente viu de criação foi o quinto dia. O que Deus fez? Que as águas, também ele determina que as águas, ele não cria, mas ele determina que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos. Aí já começa a criação de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e também as aves segundo as suas espécies. E aí Deus os abençoou, falou para serem fecundos, multiplicarem, encherem as águas dos mares e na terra, né, que se multipliquem as aves. Fechou aí então o quinto dia. Mas ainda estão faltando coisas, não estão faltando? Vejam bem, nós já temos as plantas, a relva, né, as ervas, nós já temos os luzeiros, os luminares, a água já separou, a água com água e terra para aparecer a porção seca. Agora ele cria os peixes e as aves, mas está faltando ainda. Nesse mundo que nós vivemos, está faltando ainda. Está faltando o homem. Antes do homem, está faltando mais coisa. Vamos então para o sexto dia. Gênesis capítulo 1, versículo 24. Diz assim: e disse Deus que a terra, presta atenção, lembra que eu falei para vocês que desde o segundo ou terceiro dia, deixa-me ver, desde o terceiro dia, desde o terceiro dia, Deus usa o que ele criou para criar outras coisas, para determinar que essas coisas aconteçam, apareçam, surjam, né? Aqui ele vai, olha só, usando o que ele já criou, que é a terra. Ele diz assim, que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então, antes de criar o homem, porque aí só no versículo 26, que Deus então se propõe com um conselho, que depois nós vamos falar sobre isso, a criar o homem. Antes, mas ainda no sexto dia, Deus cria outros seres vivos. Então vamos lá. Ainda tem que ficar bebendo, porque a gripe ainda está aí, rondando. Quando, no quinto dia, Deus mandou que as águas fossem povoadas de enxames de seres vivos. Então, até o quarto dia, não tinha seres vivos. A partir do quinto dia, Deus então começa a criar seres vivos. Peixe é ser vivo, não é isso? Peixe é ser vivo. As criaturas marinhas, tudo que vive no mar, são seres vivos, né? As aves que voam são seres vivos. Não é isso? Por quê? Porque eles respiram, não é isso? Eles têm que se alimentar, eles comem, eles bebem. O sol não bebe, a lua não bebe, não come, não é isso? As árvores não comem,
a relva não come. Aqui não, aqui já começou no quinto dia a criação pela palavra de Deus dos seres vivos. Aí vem no sexto dia, antes da criação do homem, Deus continua na sua criação de seres vivos. E o que ele cria então? Que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie. Interessante. Ele fala, a terra produza seres vivos. Que seres vivos que a terra produziu aqui pela ordem de Deus? Animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu, e Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie, e Deus viu que era bom. Muito interessante, né? Aqui nesse dia, nesse sexto dia, quando Deus cria os animais, tá? Então, vamos começar aqui, vamos começar pensando aqui. Nós temos então aqui o relato da criação dos animais, que são trazidos à existência somente pela palavra de Deus. Deus determina que a terra, olha, produza seres vivos. Isso é muito interessante, prestem atenção. Esses seres vivos aqui, eles vêm da terra. Eles vêm da terra. Os outros seres vivos do quinto dia vieram das águas. Das águas. E as aves, né? E as aves que vieram, assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, as quais povoam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. As aves surgiram no firmamento que Deus havia criado. Agora, no sexto dia, Deus fala assim, terra, produza animais selváticos, animais domésticos, animais que rastejam sobre a terra. Então, vamos lá. Uma coisa muito curiosa ali, né? São trazidos da terra, produz a terra, diz o Senhor, e da terra brotam os primeiros animais. Vamos imaginar a gente lá vendo isso? Estou correndo aqui, gente. Ai, meu Deus, estou apavorada com o horário. Vamos imaginar a gente ali vendo isso? Já pensou? Brota da terra o cachorro, brota da terra o leão, o tigre, o cavalo, a ursa, o urso, né? Aquilo surgindo da terra, animais bonitos, belíssimos, né? Que ninguém tinha visto, né? Também não tinha ninguém para ver ali, né? Só Deus. Brotando da terra conforme Deus havia determinado. Então a gente não tem ideia de como isso aconteceu, mas há essa ligação da vida animal com a terra. Perceberam? Da vida animal com a terra. Mas assim, mas a ave não era ser vivo? Mas a ave não é um animal. Perceberam? Ave é ave. Aqui são animais, como o homem é um animal. Mas o que a gente fala? É um animal racional. Esses aqui não são. Hoje até a gente tem dúvida, né, gente? A gente vê aí, a gente vê na rede social, no YouTube, cachorro inteligente, até cavalo, né? Até a galinha. A gente fica, meu Deus do céu, será que é só o homem que é um ser racional, né? É um ser inteligente? É isso aí. Mas olha só o que eu achei aqui nesse livro, que eu achei muito interessante. Ah, meu Deus, onde é que eu vi isso aqui? Antes do homem. A criação chegou ao seu ápice quando, no sexto dia, o Senhor criou a fauna e depois, né, criou lá o homem, né? Assim como o primeiro homem, os animais foram feitos do pó da terra, brotaram da terra, saíram da terra, o que explica por que o corpo, tanto de seres humanos quanto de animais, volta ao pó depois
da morte. Volta ao pó depois da morte. Perceberam isso? Morre um cachorro lá na sua casa, o que você faz? Cava um buraco no seu quintal e enterra. Hoje já tem, né? Nosso cachorrinho aqui eu mandei cremar, né? Hoje já tem outras formas, como tem também para o homem, né? Mas o normal, o que a maior parte da população faz com seus animais domésticos ou com os animais selváticos, os que morrem lá, né? Morre sobre a terra, fica ali, vem os bichos e comem, não é isso? Ou eles são enterrados por causa do cheiro. Se eles estão perto de alguma comunidade, são sepultados por causa do cheiro, do mau cheiro. Então, presta atenção, olha que coisa interessante. A terra produz animais que são seres vivos, que em tese voltam para a terra. Saíram do pó da terra e voltam para a terra. A evolução mudou isso, né? Com os crematórios, com os cemitérios horizontais, né? Horizontal, vertical, né? Vertical, faz aquele e põe ali naquelas gavetas. Mas o normal seriam sepultados na terra. Eu não sei se vocês já visitaram, eu fui uma vez num sepultamento de um sobrinho até do pastor Anselmo, ele faleceu lá no Rio e tal, e a gente foi lá, tal, no velório, tal, lá, e ele foi sepultado numa dessas gavetas lá no Rio de Janeiro. Gente, que coisa horrível! Quando a gente passava em frente às outras gavetas, o mau cheiro que exalava ali, porque eles tentam vedar, mas não conseguem. Por quê? Porque o homem e a mulher, quando morrem, devem ser sepultados. Porque aí não exala mais esse cheiro. Então, esses cemitérios verticais, eles são terríveis, porque exala um mau cheiro, né? Exala o mau cheiro. O homem foi feito do pó, para voltar ao pó da terra. Se ele for cremado também ele vira pó. Não, mas pó da terra, tá? E aqui a gente está vendo isso, né? Muito interessante, não é isso? Então, Deus cria pela sua palavra produtos da terra, como as plantas, né, que foram também criadas da terra no dia anterior, mas Deus cria essa vida animal com uma grande variedade que chama, a Bíblia, Moisés fala que são seres vivos, e aqui essa descrição dos seres vivos é uma descrição feita por um pastor nômade. Quem era Moisés? Moisés era um homem que estava lá cuidando das ovelhas do seu sogro, quando ele recebeu o chamado de Deus para voltar, né, para o Egito para tirar o povo dele. Então, Moisés era um pastor nômade lá do Antigo Oriente, que ele não conhece todas as espécies, né? Então ele vai descrever aquilo que ele conhece. Ele está descrevendo aquilo que ele conhece. Então, ele chama de animais domésticos, que provavelmente ele está se referindo ao gado, e aqui nós podemos falar de ovelhas, cabras, bois, né, incluindo o cavalo, o camelo, os cães, né? O reverendo Augusto Nicodemo falou assim, só não entra na Bíblia os gatos, para desespero de quem gosta de gato, né? Mas os gatos também, né? Vamos parar de brincadeira, porque os gatos também, né? Talvez a Bíblia não fale em gato, mas a Bíblia fala em cães, né? Para se referir, para denegrir a imagem dos judeus, né? Eles eram considerados cães, e talvez a Bíblia não fala nunca em gato, você não vai encontrar gato na Bíblia, porque gato, especialmente aqui no Pentateuco, você não vai encontrar, porque gato era uma divindade egípcia. Eles adoravam o gato, tinha um gato como um deus, né? Tinha a escultura de um gato que eles adoravam, né? Mas animais domésticos, que são os que habitam com o homem, servem ao homem de uma maneira mais próxima. Depois ele menciona os animais que rastejam
rastejam pelo chão, e aí nós vamos ter os répteis, os roedores, as lagartixas, as cobras, alguns insetos, como, por exemplo, alguns insetos e escorpiões também, por exemplo, né? E tem uma infinidade. Mas Moisés, ele não classifica. Por quê? Talvez ele não tinha conhecimento disso, não sabia dar nome. Então ele fala animais que rastejam, animais selváticos e animais domésticos. Ele faz só essa separação aí, né? Então Moisés está descrevendo de acordo com o que ele conhecia. Ele sabia que existiam animais que ficavam com o homem, mas animais que ficavam longe do homem, que o homem não podia se aproximar. Ele via que tinha animais que rastejavam pelo chão, mas qual é a infinidade desses animais? Provavelmente Moisés não sabia, não conhecia, né? Então vamos lá. Os animais selvagens, a gente sabe que são os carnívoros, aí são os leões, os leopardos e outros não carnívoros, mas os veados, as corças, as gazelas, que eram tão populares ali naquela região onde eles estavam, tá? Essa lista que Moisés dá aqui, obviamente que ela não é exaustiva, né? Nós sabemos, nós não saberíamos como encaixar alguns, que um animal ele ficaria como doméstico, ele seria selvático, bom, ele não rasteja, mas a gente não sabe muito bem, né, como a gente colocaria. Por exemplo, o macaco, ele é doméstico, ele é selvático, alguns a gente sabe que eles são bem agressivos, né? Aqui aparece demais, gente, aquele miquinho. Jesus amado, eu tranco tudo, porque dizem que se ele entrar dentro da sua casa, ele arrasa com a sua casa, né? Mas não porque ele seja agressivo, mas que ele é bagunceiro. E ele procura coisa para comer, né? Agora deu uma sumida, mas ele fica andando aqui, vem na janela. Ai, que nervoso que dá na gente, né? Então, Moisés, ele classificou-se de uma forma geral. E nós também temos animais hoje que a gente não saberia classificar, se seriam animais domésticos ou se eles seriam animais selvagens. Às vezes, alguns são domésticos, às vezes, da mesma raça, da mesma espécie, são selvagens, né? É isso aí, tá? Então, essa lista ela não é exaustiva, ela pretende apenas dizer que todo ser vivo que existe na face da Terra foram produzidos pela Terra por mandado de Deus. É isso que ele quer dizer, né? E foi criado, como tudo que Deus criou, segundo as suas espécies. Foi criado segundo uma classificação geral que Moisés deu. Então, mais uma vez, Deus cria os animais segundo as suas espécies, com capacidade de se reproduzirem, com capacidade de variação, de variar do tipo deles, e capacidade de adaptação. Porque, olha só, vamos pegar o cachorro. A gente pode pegar um cachorro que seja agressivo e tudo mais, e pode domá-lo e ele virar de selvático para doméstico, né? A gente pode fazer isso. A gente tem condição de fazê-lo se adaptar, não é isso? Como cães que se entendeu como que era a inteligência deles e foram treinados para, por exemplo, ser guia de cegos, né? Lá nesses lugares gélidos, aí na Antártica e em outros lugares, e Polo Norte, cães que foram treinados para puxar trenó. Eles vão direitinho, aquela fileira, um atrás do outro, puxando o trenó. Ainda não estou boa, vocês estão vendo, né? Então, nós temos muitos tipos, por exemplo, né, segundo a sua espécie, mas com variantes, nós temos muito tipo de cachorro. Vamos pegar cachorro, que é um negócio que todo mundo conhece, né? Nós temos uma variedade enorme de cachorros, não é isso? E é o Doberman, é o vira-lata, mais conhecido, né? Como é que é? Tem uns cães bonitos, né? Tem um cão de olho azul, que me fale aqui a raça dele, não é isso?
tem o pitbull, não é isso? Tem um pequenininho que é... Como é que é o pequenininho? Ah, sei lá, esqueci. Eu não pensei para poder botar aqui para vocês, aí me foge, né? Mas diversas raças, aí vocês entenderam, né? Então, diversos tipos de cachorro. Deus mandou que brotasse ali, né? Os cachorros, por exemplo, e eu não sei se Deus já mandou brotar ali as diversas raças, mas se não mandou, eles foram evoluindo segundo a sua espécie. Isso Deus determinou, né? Que eles evoluíssem, que eles crescessem segundo a sua espécie. Aqui, ó. Que a terra produz seres vivos conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais rasteiros, animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, né? Então, não sabemos se Deus já fez divididos em raça e em espécie, mas Deus falou que eles deveriam continuar e reproduzir segundo a sua espécie. Então, isso é muito interessante. Agora, veja que curioso, não termina o dia assim com essa criação dos animais. Por quê? Porque ainda tem uma coisa que precisa ser feita. Ainda tem um ser diferente de todos eles que precisa ser feito. Então, Deus não termina o dia. Ele fala assim, foi criado os animais, Deus viu que era bom, mas ele não termina dizendo assim, houve tarde e manhã o sexto dia. Por quê? Porque o sexto dia ainda não terminou. O sexto dia não terminou ainda. Estou querendo ver se aqui... Tem coisas aqui, mas eu não vou ter tempo para estar passando já para vocês, né? Então, Deus não terminou ainda o sexto dia só com a criação dos animais. Então, ele falou, criei os animais que brotaram da terra, selváticos, domésticos e que rastejam, e vi que está tudo bom, que é bom. Mas ele não disse, houve tarde e manhã o sexto dia. Por quê? Porque agora vai chegar o clímax da narrativa do sexto dia, quando ainda neste dia, neste sexto dia, Deus resolve criar um ser diferente de tudo o que ele tinha criado até agora. Agora, quando eu falo assim, e Deus resolve criar, né, um ser diferente de tudo que ele havia criado até agora, parece assim que Deus falou assim, o que eu vou criar mais? Deixa eu pensar, o que eu posso criar? O que eu posso fazer? Não, gente, não foi assim, tá? Então talvez a minha colocação, o verbo que eu usei aqui, e Deus resolveu criar, esteja errado. Deus resolveu concluir a sua obra de criação. Porque eu tenho falado para vocês, desde o primeiro dia de criação, da criação, Deus fez pensando no que ele ia criar ao final do sexto dia. Deus fez tudo pensando no homem que ele ia criar. Então, eu penso assim, que essa ordem aqui, na realidade, na cabeça de Deus, ela é inversa. Deus pensou assim, eu vou criar um ser, a minha imagem e a minha semelhança. Eu vou criar esse ser. Mas, peraí, onde que eu vou botar esse cara? Não vai ficar aqui no céu comigo, porque ele vai ser humano. Ele não vai ficar aqui. Já sei. Eu vou criar um mundo para ele viver. E vou criar um mundo cheio de condições para ele viver. Ele não vai precisar de mais nada. Eu vou criar tudo que ele vai precisar.
Ele só vai ter que cuidar, que zelar, que trabalhar, né, para produzir aquilo que ele precisa. Mas eu já vou deixar lá pronto para ele. Entenderam? A ordem na cabeça de Deus da criação não começou com haja luz, né? Separe-se as águas para lá para cá, a água vai para cima, para o firmamento, vou criar o firmamento, vou criar as plantas, as relvas, as ervas. Não começou assim. Começou com o homem. O objetivo primário de Deus foi o homem. Depois ele pensou, mas eu não vou criar o homem e soltar ele por aí. Não, eu vou criar num lugar especial que eu vou fazer para ele. Ele vai ter um lugar especial que eu vou criar para ele. E ele vai ficar muito contente, ele vai ficar tão feliz com isso, com esse lugar, com essa casa, com esse espaço que eu vou dar para ele, que ele vai ser eternamente para o meu louvor e para a minha glória. Estão entendendo? Deus criou pensando nisso. O ser que eu vou criar, ele vai ser tão agradecido a mim, ele vai ficar tão feliz com a minha criação e com o que eu estou dando para ele, que ele vai me louvar, ele vai me adorar, ele vai ter prazer em estar comigo, em conversar comigo, em falar comigo. Ele vai ter prazer com a minha companhia. Eu vou criá-lo para isto. Tá vendo? Não é que Deus precisava de um ser que o adorasse, gente. Presta atenção. Os anjos já adoram o Senhor. Nós que estudamos Apocalipse vimos isso, né? Coro angelical, seres angelicais, que noite e dia falam santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, sabe, Deus já tinha isso. Deus já tinha isso. Mas ele resolve agora criar um ser humano, não celestial, um ser humano, e dar para ele tanta coisa boa, tantas condições de viver bem, que ele pensou assim, esse camarada vai me adorar, ele vai falar assim, pô, esse cara é o máximo, esse Deus é tremendo, e ele vai querer a minha companhia, ele vai querer estar comigo, ele vai querer bater papo comigo, contar do seu dia, o que aconteceu hoje. Nós vamos ver, né, que Deus tem esse relacionamento com Adão e Eva, né? Então, perceberam? Aí, eu vou ter que parar agora, porque já está quase esgotando aqui, já está quase desligando. Aí, a pergunta que a gente tem que fazer para nós, qual o valor que nós damos para este mundo que Deus criou, para os seres que ele criou, né? Seres que ele criou e seres viventes que ele criou, tudo visando o nosso prazer e a nossa alegria. Qual é o louvor que a gente manda para Deus em razão disso? Quando a gente olha as maravilhas da criação, coisas maravilhosas, meus irmãos, eu sou meio deslumbrada, sabe? Às vezes algumas pessoas que não me conhecem bem, acham que eu sou severa, cara, sou também, mas eu tenho um lado muito sensível. Eu coloquei no meu computador o Windows 11, que é o último Windows que foi criado, né? Agora pararam de atualizar, então não tem mais nenhum. Então o 11 é o último. E eu tinha o Windows 10, aí eu resolvi baixar o Windows 11. Gente, eu fico apaixonada. Todo dia, quando eu abro o computador, aparece na tela uma imagem linda, maravilhosa, de algum lugar do mundo que eu nem sei de onde que é, sabe? Mas uma paisagem linda, 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 maravilhosa.
da natureza, e também da criação, do que o homem, né, em cima dessa inteligência que Deus deu, que o homem evoluiu e criou. Então tem coisas maravilhosas, sabe? Águas cristalinas que aparecem, campos de flores lindos, pássaros maravilhosos, cada coisa que aparece na Terra, todo dia muda, vai mudando, cada dia fica um dia inteiro com aquela paisagem. No dia seguinte, quando eu abro de novo o computador, pum, de repente já muda. E eu fico estagnada, assim, olhando. Meu Deus, que maravilha. Que maravilha que o Senhor criou. Dou glória a Deus, meus irmãos. Mas a gente cuida desse mundo que o Senhor criou. Você é daqueles que joga papel no chão? Você é daqueles que cospe, escarra no chão? Você é daqueles que chuta planta, chuta animais? Ou você é daquele que ergue a mão para os céus e louva a Deus? Vou parar por aqui. Se Deus permitir, né? Semana que vem, nós vamos entrar nesse ser que foi o motivo de tudo isso que Deus criou até a metade do sexto dia. Aí nós vamos entrar e vamos ver algumas coisas, alguns detalhes muito interessantes. Vamos tentar entender muitas nuances dentro desta criação de Deus, tá? Que é a criação master, a criação maior de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja invadindo o seu ser, invadindo o seu coração, e orem para que eu consiga zerar aqui, né, o espaço para eu ficar mais tranquila para o nosso estudo da semana que vem. Fiquem com Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Criador do céu e da terra, Criador nosso, esteja invadindo o seu coração, em nome de Jesus. Amém.